Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo a esta nossa terceira e última conferência sobre o pensamento social católico e o futuro da política. Permitam apenas agradecer, em nome da Paróquia de São Nicolau, aos nossos oradores de hoje, o professor João César das Neves e o Dr. Filipe Anacoreta Correia, e também aos responsáveis do podcast Trivium, que colaboram com a nossa paróquia na divulgação deste ciclo. Deixem-me ainda lembrar que temos à porta um pequeno conjunto de livros sobre a doutrina social da Igreja, que estão a bom preço e que ajudam a aprofundar os assuntos de que aqui falamos. Para quem os quiser adquirir, como diz a Sagrada Escritura, este é o tempo favorável. Nós começámos esta viagem há um mês, com o professor José Miguel Sardica, que nos falou sobre a história do pensamento social católico. Falou-nos de uma doutrina com raízes históricas fundas, mas nascida também da atenção aos sinais dos tempos e do desejo de promover em cada tempo e em cada lugar, no aqui e no agora, uma sociedade justa, assente no bem comum e na dignidade da pessoa. Depois, há 15 dias, com o professor Hugo Chelo, estudámos os princípios em que assenta o pensamento social católico: a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade, a participação. São as traves mestras de uma doutrina que, tendo uma história própria, quer também falar a todos os tempos. E juntamos-nos aqui hoje uma última vez, salvo seja, para refletirmos sobre o futuro. Como é que o pensamento social católico pode ajudar-nos a desenhar a sociedade de amanhã? Como é que podemos criar e repartir mais justamente a riqueza, trabalhar e descansar com mais equilíbrio, enfrentar os desafios da tecnologia, proteger a vida, a natalidade, a família e a liberdade religiosa, assegurar uma escola livre, despolitizada e enraizada nas comunidades locais, cuidar da casa comum e também da ecologia humana, preservar a concórdia social em tempos de polarização, desenhar cidades amigas da pessoa, da família e dos costumes locais. Ajudam-nos a pensar sobre estes desafios o Dr. Filipe Anacoreta Correia e o professor João César das Neves. O Dr. Filipe Anacoreta Correia é advogado e político. No referendo ao aborto de 2007, participou na fundação do grupo Independentes pelo Não. Mais tarde filiou-se no CDS-PP, foi deputado do CDS e também presidente do Conselho Nacional do Partido. E desde 2021 é vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e todos o conhecemos pelo trabalho exemplar e que muito agradecemos na organização da Jornada Mundial da Juventude em agosto passado. O professor César das Neves é professor catedrático de Economia na Universidade Católica Portuguesa, foi assessor económico do primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, foi técnico superior do Banco de Portugal e, entre muitos outros temas, tem-se especializado em questões como o desenvolvimento económico, a ética empresarial e a doutrina social da Igreja. É também autor de várias dezenas de livros, alguns dos quais, já sabem, se encontram disponíveis à porta. Eu dou então a palavra ao Dr. Filipe Anacoreta Correia e depois ao professor João César das Neves. Muito obrigado. Olá, boa noite. Antes de mais, Padre Mário Rui, com a sua licença, o Padre Hugo Santos também, que por aí tenho visto não para a noite toda, também o professor João César das Neves. Sr. Professor, isto aqui é uma vantagem falar antes, porque o Sr. Professor é uma autoridade académica e, portanto, tudo o que eu disser pode perfeitamente ser desmentido a seguir, mas tem a vantagem de ficar o último e só se lembram do último, não há problema nenhum. Tudo aquilo que disser. Bom, antes de mais, e também António Pedro Barreiro, é um gosto enorme estar aqui, sinto-me verdadeiramente em casa.
Por um lado agradeço, por outro lado é verdade que falar hoje aqui deste tema do pensamento, o pensamento social cristão católico e o futuro da política é um embaraço enorme. E foi um embaraço enorme. Eu, aliás, tinha pedido ali ao Nuno Lobo, que muitos conhecem, para me ajudar a preparar esta intervenção, mas cheguei aqui a aproximar-me do evento, achei que não podia ser, que isto tinha que ser uma coisa verdadeiramente pessoal e, portanto, isto foi uma oportunidade também para mim para ser desafiado. E a primeira estranheza é esta, é que falar do futuro a uma audiência que é maioritariamente jovem. E normalmente diz-se que os jovens são o futuro. Então, o que é que eu estou aqui a dizer aos jovens quando o futuro são eles? Por isso, desculpem-me a ousadia, mas a ideia é que me ajudem nesta missão. Falo, pois, com a noção que o futuro depende muito mais de todos vocês que aqui estão, e é isso que espero, sinceramente, e encorajo. Por outro lado, também não nego que era um desafio grande estar a falar destes temas quando nós estamos num momento de grande dramatização na última semana antes das eleições. Mas estejam tranquilos, descansados, que eu não vou fazer aqui nenhum apelo ao voto. Aliás, tenho mesmo que começar por dizer que eu não estou em campanha, hoje em dia não faço parte de nenhum órgão do partido CDS, pelo qual fui eleito para a Câmara Municipal de Lisboa, e tenho uma militância não ativa. Aqui o local, o sítio onde me posiciono é mesmo na condição de eleitor, um eleitor católico que tem dado a sua vida na política. E valorizo esta circunstância de aqui estar e de ser desafiado a falar, porque é uma oportunidade para pensar junto e ser junto. Para um cristão, toda a entrega é um ato comunitário e é também o compromisso, assim é também com o compromisso político e com o meu compromisso político. Dito isto, vamos lá então ao repto de pensar o pensamento social católico e o futuro da política. Em primeiro lugar, não sei se repararam, mas é preciso dizer que este título encerra aparentemente uma dissonância. Porque na mesma frase está o pensamento social católico e o futuro. No espaço público está decretado que ou bem que falamos do pensamento social católico ou bem que falamos do futuro. Não podemos falar das duas coisas ao mesmo tempo. Em política, se queremos futuro, dizem-nos, não devemos falar em pensamento social católico. Isto é uma caricatura, mas também há que reconhecer que nós, os católicos, parecemos sentir muitas vezes uma nostalgia do passado. Tantas vezes, desencontrados com o tempo, com o nosso tempo, lamentamos à janela de um relógio. O passado é que era, lamentamos o nosso presente, e raramente os nossos interlocutores sentem que desejamos o futuro. Não é, pois, difícil de imaginar o que seria uma manchete daquilo que nós estamos aqui a fazer hoje. Diria essa manchete, provavelmente. Católicos reunidos em Lisboa clamam por regresso ao passado. A ideia do pensamento social católico ser motivo para pensar o futuro da política poderá parecer, efetivamente, qualquer coisa de estranho. Não é o pensamento social cristão uma coisa do passado? Não querem os defensores do pensamento social católico o regresso ao passado? Como vê o pensamento social cristão o futuro? O futuro na coisa que é de todos, ou seja, na política. É sobre esta perspectiva que eu me quero focar e espero não os desiludir. Como vê o pensamento social cristão o futuro? Se virmos bem, e ao contrário do que possa parecer, dizer pensamento social cristão e futuro na política é dizer uma e mesma coisa. Se há pensamento social cristão, ou católico, é por uma razão muito simples. Em cada momento, ao longo da história, a Igreja proclamou que havia futuro. Não faz rigorosamente sentido nenhum estar descrente do futuro e pretender promover o pensamento social cristão. Isso é um absurdo total, é um nonsense. Se há aqui alguém
que acha que o mundo está perdido, que este tempo está condenado e que o país não tem emenda, que nós, como católicos, não temos a mínima hipótese, julgo e peço-lhe esse favor, dedique-se ao que quiser, mas mantenha-se longe da política. Gostaria de dizer uma coisa e de a repetir muitas vezes. Para um cristão, Deus está sempre no futuro. E a primeira palavra que temos a dizer aos nossos contemporâneos, quando falamos de uma visão política, é esta: há futuro. Isto pode parecer uma banalidade e desculpem insistir, mas quando pensamos em concreto nas dificuldades que enfrentamos, seja no modo de vida com as redes sociais, nos desafios que temos também, já no meu caso, com os nossos filhos, com as gerações mais novas, seja nas visões fortemente questionadoras das nossas instituições, sejam essas instituições naturais, familiares ou históricas, como o nosso país, quando pensamos em tanto modo de pensar e de intervir no espaço público, muitas vezes a tendência é desacreditar em qualquer horizonte de futuro e não desejar, senão, um passado qualquer, mais ou menos romantizado. Quando esteve em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falou muito disso e dizia que o nosso propósito é construir juntos. Por aqueles dias, dizia o Papa, naquela intervenção que teve no Centro Cultural de Belém, logo no início da sua visita, os jovens não andam pelas ruas a gritar, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, dizia, os jovens não andam pelas ruas a gritar a sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, a esperança da vida. E se em muitos lugares se respira hoje um clima de protesto e insatisfação, terreno fértil para populismos e conspirações, dizia o Papa, a Jornada Mundial da Juventude é a ocasião para construirmos juntos. E até citava Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, o que é necessário é criar. Acabava o Papa a dizer, trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. Eu diria o seguinte, a síntese mais simples do desafio que nos lança o pensamento social cristão é esta construção juntos. Destruir é fácil e muito sedutor. Hoje vivemos um tempo em que o caminho da destruição é exibido como programa político. E aqui temos que dizer que isso acontece tanto à esquerda como à direita. E tantas vezes esse caminho é o caminho tentador entre católicos, que andaram a dormir e agora acordam no mundo político em que não se revêem. Insisto neste tópico da destruição versus a construção, a criação. Ouvimos tantas vezes, é preciso que isto caia, bata no fundo, temos de limpar tudo isto. Eu quero é vê-los fora daqui a penar. Bem, é certo que em certa medida todos nós sentimos um desejo salutar de mudança e que é necessária. Mas é importante afirmar o seguinte, na destruição não há futuro, apenas na construção. Destruir é fácil, construir é difícil. A este propósito, e quando estava a pensar em vir aqui e a rezar tudo isto, ocorreu-me a parábola do trigo e do joio. A história é simples e todos nós a conhecemos. Lançaram-se sementes ao campo, veio alguém durante a noite que semeou uma semente venenosa que dá cabo do trigo. Os trabalhadores ficaram de boca aberta quando acordaram e viram o joio a crescer e quiseram arrancá-lo. Mas o dono do campo disse-lhes, não façam isso, senão correm o risco de apanhar também o trigo. Deixem os dois crescer e, na altura certa, a da colheita, separar-se-á um dos outros. Pois bem, o reino de Deus é uma coisa assim. E a política é lugar, sem dúvida, de trigos e de joios, onde não há lugar para falsos puritanismos. Para construir juntos, precisamos de acreditar no futuro. E precisamos de acreditar que Deus nos chama para o futuro e não para o passado. É por isso é crucial focarmos no futuro que o Papa vê, e dizia no mesmo texto, como um estaleiro de obras. Esta imagem do estaleiro de obras é uma imagem forte. Eu agora, nestas funções autárquicas, os estaleiros de obras é qualquer coisa que está muito presente. E comunica-nos não um caminho feito, mas um caminho de trabalho, de muito trabalho,
um estaleiro onde se constrói a esperança. Sim, dizia o Papa, o presente é duro e muitas vezes negro. Muitos fatores desanimam os jovens. E estou certo que o professor João César das Neves também nos poderá e poderá falar sobre isso quando falamos de economia. Mas a boa política pode fazer muito neste sentido, dizia o Papa, são palavras do Papa. Pode gerar esperança. Com efeito, a política não é chamada a conservar o poder, mas a dar às pessoas a possibilidade de esperar. É esse o propósito da política e do pensamento social cristão, que em cada momento se soube repensar e ir ao encontro dos anseios e das preocupações dos homens e das mulheres de cada tempo. Creio que esta visão do Papa esconde uma outra pergunta e que hoje aqui poderemos sentir-nos provocados também a fazer. O pensamento social cristão e o futuro da política? Ou o pensamento social cristão e a política do futuro? Já vimos que o pensamento social cristão cuida e procura o futuro, não se procura senão o futuro. Então a pergunta que o pensamento social cristão lança à política é outro. A política cuida do futuro ou cuida da manutenção do poder? Esta pergunta hoje em dia é absolutamente crucial por várias razões. Na avaliação da política temos de colocar em cima da mesa claramente uma visão de futuro. E a visão de futuro é aquela que é aprendida pelos mais novos, os mais jovens também. A este propósito, gostava de realçar alguns dados avulsos que apareceram até recentemente a propósito de vários estudos e várias notícias que deram conta disso. 75% dos jovens em Portugal, entre os 18 e os 35 anos, portanto será a faixa maioritária aqui, ganham até 1.000 euros. Apenas 6% destes jovens ganham acima de 1.500 euros. De acordo também com um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a média de idade em que os jovens com emprego começam a trabalhar é aos 19 anos. Ou seja, a média em que os jovens começam a trabalhar é aos 19 anos. E, não obstante, até aos 35 anos, 75% ganham menos de 1.000 euros. 70% dos jovens com menos de 30 anos vivem em casa dos seus pais. 70% dos jovens, dos estudantes da Universidade de Coimbra, 70% dos estudantes da Universidade de Coimbra pensam em emigrar. É uma notícia de ontem. Esta fotografia não é muito animadora, mas é essa a fotografia que nos deve mobilizar. Um país que não é para jovens é um país sem futuro. E um país sem futuro é um país que se tem que dispor a mudar. Tenho visto na campanha um apelo muito grande ao medo da mudança, ao pânico diante da mudança. Mas se nós não olharmos para a realidade e para o futuro, não podemos realmente, senão desejar, mudar. O futuro é um estaleiro de obra, diz o Papa, e a política é o desafio de gerar esperança. O Papa, quando falava do estaleiro da esperança, falava de 3 estaleiros. Um deles era o futuro, como já aqui disse, e os 2 outros estão ligados ao futuro. O estaleiro do ambiente e o estaleiro da fraternidade. Na verdade, todos os 2 são absolutamente cruciais como estaleiros de esperança do futuro. O que é que eu julgo que não gera esperança? Não se gera esperança com mentiras sobre o que somos e o que podemos ser. Não se gera esperança com ilusões sobre o que satisfaz o presente e não constrói o futuro. E, finalmente, não se gera esperança, e creio que este é também um aspecto muito importante para católicos que se detêm no apelo da política, não se gera esperança se não se tem um alcance de bondade, que é sedutor e mobilizador. A mentira, as ilusões, o desânimo são 3 inimigos da esperança e do futuro. E é diante desta realidade que o pensamento social católico tem de apontar caminhos de justiça e de futuro. Por isso, a questão mais decisiva é realmente da mobilização para esse futuro. O pensamento social cristão não é para uma tertúlia, não é para nós aprofundarmos ou para nos enriquecermos.
é para nós nos comprometermos com o nosso tempo, acreditando no futuro e com o alcance e o horizonte de bondade que nele vemos e que temos que encontrar. Sem receitas, mas com visões muito claras, e muitas já foram aqui ditas pelo António Pedro, quando estava aqui a fazer uma breve síntese do que foram as outras sínteses, e eu não me detenho aqui, depois podemos conversar mais sobre a concretização desses princípios, mas é absolutamente decisivo. Eu acho que esse é mesmo o ponto, é que o futuro tem de chamar por nós, e sobretudo pelos jovens que são o futuro, e o futuro depende de cada um de nós. Acho que era isso que o Papa dizia quando pedia para nós construirmos juntos. E é esse o horizonte que é absolutamente decisivo para haver futuro na política e a política com futuro. Para começar é isto. Muito obrigado. Fiquei um bocadinho perturbado com o tema, não é? Apeteceu-me dizer, o futuro a Deus pertence, boa noite. Sinceramente, eu sobre o futuro não sei nada. Há uma coisa que eu sei, e isso é contra, aliás, o orador anterior, que é, os jovens não são o futuro, porque quando chegarem ao futuro já não são jovens. Eu não conheço ninguém que fique mais jovem no futuro, fica tudo mais velho. Portanto, essa não acredito, nunca acreditei. O que é que eu posso fazer sobre isto? Vou dizer duas coisas rápidas. A primeira sobre a doutrina, e a segunda sobre os desafios que se apõem à doutrina hoje. E vou usar dois livros que eu considero muito importantes e que não estão traduzidos em português. Temos aqui uma ilustre editora, talvez seja uma provocação. Tanto quanto sei, não estão traduzidos em português. Porque o primeiro ponto que eu queria fazer é o seguinte: a doutrina social da Igreja foi revelada no Evangelho. E pronto. Não é uma coisa que a gente possa manipular. Está bem? É muito importante dizer isto, não é? As outras ideologias, ou as ideologias, porque esta não é uma ideologia, as ideologias podem evoluir, podem manipular-se, podem alterar-se. A doutrina não. Está revelada, quando morreu o último apóstolo, acabou a revelação, e pronto. Okay? Portanto, não podemos tratar a doutrina como se fosse uma coisa que agora se vai ajustar às circunstâncias. Ela está no céu e é-nos revelada, foi-nos revelada primeiro pelos profetas e depois por Jesus Cristo e os seus apóstolos. Quer isto dizer que a doutrina não evoluiu? Não quer dizer isso. E aí vou usar o primeiro livro, que é um livro do São John Henry Newman, que escreveu o clássico sobre a evolução da doutrina, um ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, é um livro de 1845, que estabeleceu aquilo que é hoje a doutrina, que aliás foi depois mais tarde colocada no Concílio Vaticano II e, portanto, tem sido utilizada então. É muito engraçado porque ele começa por mostrar que, embora isto seja verdade, a doutrina tem que evoluir porquê? E depois diz: se o cristianismo é um facto e imprime uma ideia de si nas nossas mentes e é assunto de exercícios de razão, essa ideia vai expandir-se com o tempo numa infinidade de ideias, de aspectos de ideias relacionados e harmoniosos uns com os outros, em si mesmo determinados e imutáveis, como é o próprio facto objetivo que aqui é representado. A nossa religião começa num facto. Não é? É essa a característica. E esse facto ressoa na cabeça das pessoas diferente. Claro que estão neste momento a fazer todos uma objeção, e ele responde logo a seguir a essa objeção. Pode objetar-se que os seus documentos inspirados determinam imediatamente os limites da sua missão, sem maiores problemas. O Evangelho. Mas as ideias estão no escritor e no leitor da revelação. Não estão no texto. O texto em si não tem nada. Está o escritor e o leitor. E a questão é se essas ideias que a letra transmite do escritor ao leitor chegam ao leitor imediatamente na sua integridade e precisão na primeira percepção delas, ou se elas se abrem no seu intelecto e crescem até à perfeição com o passar do tempo. O que nós temos é uma compreensão que, à medida que o tempo vai avançando, nos permite penetrar naquela que é a verdade revelada e que cada um de nós, porque somos diferentes, confrontando-nos sempre com a mesma doutrina, com o mesmo texto, vamos vendo aspectos diferentes. Não é? É isso que é a história da Igreja, é isso que os vários santos fizeram ao longo do tempo. Não é? Isto depois, mais tarde, está explícito na Constituição Dei Verbum, mas eu esta hora não vou ler o Dei Verbum.
Claro que o que nós temos aqui, nesta questão da doutrina social da Igreja, não é tanto uma questão de doutrinal, no sentido teológico do termo, porque é uma doutrina social, tem a ver com a evolução da sociedade. Okay? E também isso, o cardeal Newman, agora São Newman, diz: se o cristianismo é uma religião universal, adequada não apenas a uma localidade ou período, mas a todos os tempos e lugares, não poderá deixar de variar nas suas relações e tratos com o mundo que o rodeia, isto é, desenvolver-se. Okay? E isto é a evolução. A evolução não tem a ver com a própria doutrina, mas tem a ver com os problemas que são diferentes. A sociedade vai evoluindo e, portanto, nós vamos tirando do tesouro as coisas novas e velhas, já Nosso Senhor tinha dito isso, né? Vamos tirando coisas novas e velhas para responder a cada uma das circunstâncias. Claro que o problema, e esse é que é o perigo principal de quem começa a falar em evolução da doutrina, é a corrupção da doutrina. Ao longo da história, o cardeal Newman era um grande historiador dos primeiros tempos da Igreja, nós encontramos várias corrupções, as chamadas heresias, que, com excelentes razões todas elas, destruíram aquilo que era o depósito sagrado da fé. Aqui a figura que é sempre citada nesta altura é uma outra figura, esse está publicado, o livro de São Tomás de Aquino, do Chesterton, onde ele diz: quando dizemos que um cachorro se transforma em cão, não queremos dizer que o seu crescimento seja um compromisso gradual com um gato. Queremos dizer que ele se torna mais canino e não menos. Desenvolvimento é a ampliação de todas as possibilidades e implicações de uma doutrina, à medida e há tempo que para as distinguir e para as extrair. Portanto, é este crescimento que temos que ter um grande respeito por ele e um grande cuidado para não nos deixarmos corromper. Vimos muito boa gente com objetivos excelentes destruir a doutrina ou desviar-se sem querer. Não é? Ora bem, a doutrina social da Igreja, já sabem que tiveram na conferência sobre a história, nasceu em 1891, enfim, aqui há umas discussões porque a doutrina social da Igreja é a doutrina social da Igreja, portanto é a mesma história da Igreja. Mas o termo técnico, doutrina social da Igreja, é sobre a doutrina social deste tempo, do tempo em que estamos a viver, e essa nasceu em 1891 com a Rerum Novarum. Okay? Depois há quem fala num segundo começo, e quem fala não sou eu, é o Papa Bento XVI, quando diz, na Caritas in Veritatis, que a Populorum Progressio, de 1867, do Papa Paulo VI, merece ser considerada como a Rerum Novarum da época contemporânea. Portanto, nesse sentido, nós temos duas fases na doutrina social da Igreja. A primeira, que vai da Rerum Novarum, 1891 até 1967, e depois de 1967, estamos hoje numa nova abordagem. Aliás, são duas das mais pequeninas encíclicas da doutrina, portanto, curiosamente, quer a Rerum Novarum, quer a Populorum Progressio estão no fundo do tamanho, as outras são enormes, mas aquelas são muito pequeninas, temos uma nova fase. Okay? Agora, quais são as evoluções que nós podemos encontrar hoje nos problemas que a Igreja tem que dar resposta? No fundo, é a segunda parte da pergunta que me foi feita. E aí queria falar-vos de um outro livro que eu acho genial, é um livro que não é fácil de encontrar, de uma figura também pouco conhecida em Portugal. É um senhor chamado Hilaire Belloc, que era o grande amigo do Chesterton. O John Bernard Shaw chamava-o Chesterton Belloc, porque estavam sempre os dois juntos. Não é? E o Belloc, que tem uma enorme quantidade de livros geniais, tem um que eu gosto particularmente, que é um livro de 1999, chamado, desculpem, 1929, chamado Survivals and New Arrivals. Sobreviventes e novos chegadas. E qual é a ideia dele? A tese dele, o livro é muito pequenino, mas a tese dele é a seguinte: a Igreja sempre foi atacada ao longo de todas as épocas da história e sempre foi atacada a todos os lados. Portanto, a Igreja está sistematicamente a ser atacada e é atacada pelos adversários, eles próprios, todos a atacam. Mas em cada época particular, nós temos três tipos de ataque. Temos a main opposition, são aqueles que estão neste momento em frente da Igreja a atacar. Temos os survivals, os sobreviventes, que são aqueles que estiveram antes no centro e que agora estão um bocadinho na modo baixo. E os new arrivals, aqueles que estão a chegar e que vão ser a main opposition do próximo período. É muito importante dizer não confundir os grupos, são coisas diferentes. Muitos de nós ainda estamos a lutar a batalha anterior, não é? Que aqueles que foram os nossos adversários já não são, já estão a cair. Não é? E não estamos a notar os novos que estão a chegar. Portanto, eu acho que ele faz depois uma análise genial da época dele, portanto, nos anos 20, o período é de 1929, sobre quais são os survivals e os new arrivals. Enfim, teríamos que hoje adaptar à situação atual. E está a tratar um problema diferente do que eu vou tratar. Ele está a tratar os ataques à Igreja. Eu não vou tratar os ataques à Igreja, mas vou usar a mesma estrutura lógica que ele usou
para ver os assuntos que a doutrina social da Igreja tem que responder. Não é? E temos 3 tipos de assuntos. Os sobreviventes, aqueles que estavam cá e que estão a deixar de ser, não é? Ou talvez a renascer de outra forma. A main opposition, portanto, aqueles que estão neste momento no auge da sua força, e os novas chegadas, aqueles que vão aparecer a seguir. Ora bem, começo pelos survivals, na minha opinião, e portanto isto é discutível, é exatamente para chocalhar as vossas consciências e depois pôr-nos a conversar. Eu diria que há 3 survivals, 3 que sobreviveram das vezes anteriores. A primeira é o sistema político-económico. Quando a doutrina nacional da Igreja nasceu, em 1891, a questão central da época era marxismo ou liberalismo, era uma questão de capitalismo ou não, portanto era uma questão de sistema económico ou financeiro, sistema político. A coisa desapareceu. Não é? Então não é essa a questão. Deixou de ser. Embora seja verdade, temos que dizer que hoje estão outra vez a subir, quer os partidos liberais, quer os partidos marxistas, um pouco por todo o Ocidente. Não é assim nas outras zonas do mundo, mas no Ocidente temos um regresso do velho problema. Ainda não é uma questão, ninguém nesta campanha eleitoral está a discutir se devemos adotar a ditadura do proletariado ou a sociedade sem classes, ou se devemos adotar o liberalismo sem regras. Ninguém está a dizer isto, mesmo os que têm o nome do partido no seu programa, mas pode vir a voltar a ser. Portanto, o primeiro problema, o mais antigo da doutrina social da Igreja, é a questão do sistema político-económico. A segunda questão é a globalização. A globalização, e na globalização inclui todos os problemas mais estritamente produtivos, mais económicos. Quando em 1967 o Papa Paulo VI publicou a Populorum Progressio, depois celebrado 20 anos depois pela Sociedade Social e de João Paulo II, e depois pela Caritas in Veritate em 2009, o assunto era a globalização. A partir de 2008 a globalização está na moda de baixo. Eu não acho que estamos a desglobalizar, mas também já não estamos a globalizar. Portanto, a coisa parou, está estabilizada. E, portanto, o assunto já não é o que era. Ainda há quem continue a lutar contra ele, ou a lutar a favor dele, como se fosse esse o assunto, já é um assunto secundário. É provável que venha a aparecer outra vez, mas já está numa fase de decadência, digamos assim. E o terceiro é a guerra. Quando em 1963 o Papa São João XXIII publicou a Pacem in Terris, era a ameaça da Guerra Fria, ou do aquecimento dessa Guerra Fria, estava à beira disso, foi logo a seguir à crise dos mísseis de Cuba, não é? A questão era central, a guerra mundial que ia aí destruir, a terceira iria destruir o mundo inteiro. Não é? Enfim, o assunto desapareceu, embora, todos sabemos, está outra vez a renascer, talvez. Portanto, é um assunto que ainda não é na moda de cima, não estamos ainda com medo disso, já há muita gente a falar nessa possibilidade, há muitos especialistas a falar da possibilidade da guerra voltar a ser o assunto central dos próximos tempos. É um assunto antigo que ainda de alguma maneira sobreviveu e ainda está connosco. Mas estes são os 3 survivals, 3 sobreviventes de que eu vos queria falar. Quanto à oposição central, a principal oposição, a main opposition, do Belloc, eu diria que há dois elementos fundamentais. O primeiro é a questão ambiental. O Papa João Paulo II, nos 70º anos de 1991, falou na ecologia humana, foi o conceito que introduziu, que o Papa João Francisco, na Laudato Si, desenvolveu para a ecologia integral. Já foi dedicada uma encíclica só à questão ambiental, que é exatamente essa Laudato Si, 2015. O Papa, desde o princípio, disse isto não é uma encíclica verde, é uma encíclica social, porque o problema ambiental e o problema social são 2 faces do mesmo problema. Mas não temos dúvidas que esse é o assunto mais importante. O Papa tinha previsto ir à COP28, no Dubai, em novembro passado, depois esteve doente, não conseguiu ir, mandou só um enviado, mas este facto, publicar na altura um documento, mostra que é o assunto que ele colocou no centro da agenda, é o main opposition, é o main elemento. E a segunda questão é um tema que o Papa também elegeu, que eu podia chamar como a questão dos casais irregulares. Ele convocou dois sínodos, todos sabem isto, sobre a família, e na altura a questão fundamental era se pode dar ou não a comunhão aos casais irregulares.
e todos conhecem o que na altura saiu. E a última coisa que acabou de sair também, já em dezembro do ano passado, tem a ver com a bênção, não a bênção sacramental, mas uma bênção informal dada aos casais irregulares. Okay? Portanto, eu acho que estes são os dois main oppositions, os dois assuntos que estão neste momento a arder e que nós temos que lidar com eles nessa altura. E termino falando-vos do New Arrivals, dos assuntos que eu me acho que estão a nascer. Ainda temos alguns sinais de que a Igreja está a pensar sobre eles, já temos alguns primeiros documentos, mas ainda nada de significativo. O primeiro, evidentemente, é a inteligência artificial, que é já um assunto antigo. É importante dizer que a inteligência artificial começou em 1956, não é propriamente no ano passado. E depois de muito precalço, o último surto aconteceu com o ChatGPT, em novembro de 22. O Papa já tinha lançado, em 2020, a Rome Call for AI Ethics, um apelo de Roma para a ética da inteligência artificial, uma iniciativa da Pontifícia Academia para a Vida, da Microsoft, da IBM, da FAO e do Ministério Italiano da Inovação, que assinaram um documento que foi um primeiro esforço para definir alguma coisa, mas ainda estamos muito cedo para fazer alguma coisa de concreto, porque a própria inteligência artificial é mais sonho do que realidade, é mais ambição do que realidade, portanto, enfim. Mas é certamente um dos temas em que a Igreja tem que se pronunciar no futuro próximo. Né? E o último que eu queria falar é as questões da medicina, a evolução na medicina, a manipulação do DNA e dos genes, os implantes eletrónicos que vão criar cyborgs ou uma coisa parecida, o controle ou a influência em ondas cerebrais, uma coisa que se começa a falar e que poderá vir aí, a utilização de embriões em experiências. Portanto, temos uma enorme quantidade de avanços, entre aspas, na medicina, que vão exigir, por parte da Igreja, uma afirmação clara. Mais uma vez, temos alguns documentos já nesse campo, mas ainda nada de concreto, porque também ainda não sabemos muito bem o que é que isso quer dizer. Né? E, portanto, neste conjunto de 3 mais 2 mais 2, são, acho eu, os principais temas a que a Igreja vai ter que estar pronta para referir. Termino não com uma coisa do futuro, mas com uma coisa do passado, porque há quase 60 anos foi publicada, todos sabemos, a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral do Concílio, e o Papa, na altura, os padres conciliares disseram uma coisa que está, penso eu, perfeitamente atual. Diz assim: o mundo atual apresenta-se assim simultaneamente poderoso e débil, capaz do melhor e do pior, tendo patente diante de si o caminho da liberdade ou da servidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. E o homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou e que tanto o podem esmagar como servir. Por isso se interroga a si mesmo. Esta é a questão, e já era assim em 1965, continua a ser assim hoje. E a resposta é dada logo a seguir, no número seguinte. A Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferece aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força que podem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sobre o céu outro nome no qual possam ser salvos. Muito obrigado.